Existe um abismo dentro de você que você tem medo de olhar. Este abismo não é vazio. Ele é um portal para a fome insaciável de validação que condena sua alma à repetição. É por causa desta negação interna, desta porta psíquica que você insiste em manter destrancada, que o predador, o narcisista, encontra o caminho livre para a sua psique. Você se tornou um espelho quebrado, onde a desvalorização dele não é um acidente cruel, mas um reflexo trágico da sua própria sombra não integrada, da parte de você que busca a totalidade fora, ao invés de dentro. A dor lancinante que você sente agora, o peso da rejeição, não é apenas um resultado da crueldade alheia. Ela é a dor do seu eu verdadeiro não manifestado, aprisionado na cela da dependência emocional. A maioria dos terapeutas, dos gurus de relacionamento e dos livros de autoajuda fala apenas sobre limites externos, sobre a necessidade de fugir, de bloquear ou de revidar com argumentos, mas eles ignoram a verdade sombria e essencial. A única maneira de cortar o cordão umbilical psíquico com a desvalorização é desativar pela raiz o mecanismo interno que a convida para sua vida. Poucos ousam falar sobre a alquimia da alma que transforma em fogo a vítima em mestre de si mesma, pois exige que você encare o demônio não na face do outro, mas no espelho da sua própria alma. Fique absolutamente fixo e atento até o final, porque o último segredo que vou revelar é sobre o arquétipo da medusa, sobre a capacidade de petrificar a ilusão da dependência, e ele será a chave que desintegra a armadura da sua eterna busca por aceitação. Carl Gustav Jung, o mestre da profundidade, ensinou que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão, a sombra que nos persegue. O narcisista, neste contexto, é apenas o portador sombrio de uma projeção que já estava viva e faminta dentro de você. Quando eu revelar os 3 pilares internos da sua soberania, os 3 movimentos da alma que reorientam sua bússola moral para o self, você vai entender perfeitamente por que, até este exato momento, cada tentativa de defesa, cada súplica por reconhecimento, falhou miseravelmente. Você vai descobrir, primeiro, como a ferida primordial do abandono criou o arquétipo da busca, que o prende na repetição. Segundo, as 3 atitudes internas que, quando ativadas e vividas, cortam o suprimento narcísico de oxigênio de maneira irreversível. E terceiro, o método junguiano para individualizar sua alma e, finalmente, tornar-se imune ao gás tóxico da desvalorização e do julgamento. Ao final deste mergulho no inconsciente, vou revelar como a aceitação total da sua própria sombra, ironicamente, força o narcisista a abandonar o campo de batalha, pois ele não terá mais nada seu para devorar, apenas o reflexo vazio de sua própria miséria. O caminho para a soberania interna não é pavimentado com flores, mas com pedras de angústia e confrontação. A primeira e mais crucial lição que a psique exige de você é que o narcisista só existe na sua vida como um eco distorcido de uma necessidade interna não satisfeita. Ele é o sintoma, a ponta visível do iceberg. A doença real reside na sua dependência psíquica de um olhar externo que confirme sua existência e seu valor intrínseco. Vamos mergulhar no primeiro pilar, aquele que Jung chamava de a confrontação com a persona e o despertar do self. Você, a vítima, criou uma persona, uma máscara social extremamente elaborada e funcional, cuja função primária é proteger a vulnerabilidade subjacente. Essa persona geralmente é construída sobre o sacrifício, sobre a empatia excessiva, sobre ser o salvador, o prestativo ou o absolutamente perfeito. Esta persona é o seu passaporte para o mundo, mas ela também é o seu cadeado mais seguro. O narcisista fareja esta persona como um predador, fareja o sangue. Por quê? Porque ele sabe que, por trás da sua dedicação excessiva, reside uma fome imensa. A fome de ser visto, de ser validado, de ser amado de forma incondicional. A fome que você não conseguiu satisfazer em sua própria infância ou em sua relação primordial com o materno ou o paterno.
O narcisista não ama você. Ele ama a projeção que você coloca nele. Ele é uma tela vazia, um buraco negro psíquico. E a sua energia, a sua luz, a sua esperança de completude é o combustível que o mantém vivo. A desvalorização, que tanto o machuca, é apenas o processo químico que ele usa para manter a energia circulando, mantendo você em um estado de eterna busca e eterna frustração. Ele te eleva, a fase do espelhamento, o amor idealizado, apenas para te derrubar, a desvalorização, porque a oscilação mantém seu sistema nervoso viciado na dopamina da esperança e no cortisol da dor. É um ciclo de dependência mútua, onde ele depende do seu suprimento e você depende da ilusão de que ele é o único que pode curar sua ferida de abandono. A primeira atitude interna que desmantela o ciclo é a recuperação da projeção. Quando você está buscando obsessivamente a aprovação do narcisista, você está de fato projetando nele a figura arquetípica do grande pai ou da grande mãe, que nunca lhe deu a validação total. Você está implorando a sombra dele que preencha o vazio da sua própria alma. Este é o ponto cego. A atitude interna de soberania começa quando você decide, com o peso de uma verdade irrefutável, que o tesouro que você busca está enterrado no seu próprio quintal, e não no reino desértico e árido do narcisista. Para recuperar a projeção, você deve fazer uma pausa e se perguntar, não o que ele pensa de você, mas o que você está impedindo o seu próprio eu de pensar. Se você busca dele a confirmação de que é inteligente, talentoso ou digno de amor, você está, na verdade, negando a si mesmo a autoridade de definir estas qualidades em você. A cada crítica, a cada desvalorização, ao invés de se encolher ou lutar para provar seu valor, você deve adotar a atitude interna de receber aquela crítica como um sinal. Um sinal de que você está terceirizando sua própria régua de valor. A soberania exige que você se torne o avaliador final da sua própria vida. Este é o movimento do herói que desce ao inconsciente. Você precisa descer ao seu próprio labirinto e encontrar o Minotauro, que é o seu medo primordial de não ser suficiente. O narcisista é apenas Teseu, que tenta te enganar para que você continue rodando no labirinto. Mas a verdade é que você tem o fio de Ariadne, a sua intuição, o seu self. A desvalorização, quando vista através das lentes da psicologia profunda, torna-se apenas ruído estático. Você não a absorve mais. Você a observa como a manifestação do vazio dele, e não como a definição da sua realidade. A atitude interna é: eu vejo o seu espelho distorcido, mas eu me recuso a ver meu próprio reflexo nele. A transição da dependência para a soberania é dolorosa porque significa o luto pela fantasia. Você deve chorar a morte da esperança de que ele se tornará a pessoa que você idealizou. O narcisista que você espera que mude, que se arrependa, que finalmente a veja, é uma criação da sua própria psique. Ele é um fantasma. A atitude interna da soberania é a aceitação visceral da realidade dele. Ele não tem a capacidade psíquica para o amor ou para o reconhecimento genuíno. Ao aceitar que ele é incapaz de dar o que você precisa, você para de mendigar. A mendicância é a atitude interna que alimenta a desvalorização. Quando você mendiga, você se coloca abaixo dele, e o narcisista prospera na hierarquia de poder distorcida. A atitude interna deve ser a dignidade silenciosa de quem já possui a riqueza que estava buscando fora. Entramos agora no segundo pilar: a integração da sombra e o fim da complacência. A segunda atitude interna que faz o narcisista parar de desvalorizar você é a integração da sua sombra, especificamente, a sombra que contém o poder, a raiva justa e a capacidade de dizer não sem culpa. As vítimas de narcisismo frequentemente possuem uma sombra invertida. Elas projetam no mundo a bondade excessiva, a persona, e reprimem internamente a agressividade, a assertividade e o egoísmo saudável. O narcisista, sendo uma projeção da sua sombra negada, sente-se à vontade para expressar, através de você e contra você, todas as qualidades que você tem medo de manifestar. Ele é a sua raiva que você não permite sentir,
a sua vingança que você não permite executar, a sua liberdade que você não permite tomar. Quando o narcisista te desvaloriza, ele está testando seu limite. Se você reagir com súplica, lágrimas, ou tentando provar seu valor, o caminho da persona, você confirma que sua sombra está dormente. Mas se você manifestar a atitude interna da sombra integrada, algo dramático e alquímico acontece. A sombra integrada não é a agressão irracional. É a força silenciosa do discernimento. É a capacidade de estabelecer limites que são muros de fogo, e não cercas de arame. Quando o narcisista tenta diminuí-lo, a sua resposta interna não é mais: eu devo me defender, mas sim: isto é inaceitável para o meu self. Esta atitude é o que chamo de o resgate do ego perdido. Muitas vítimas de narcisismo têm um ego fraco, que foi ensinado a ser maleável, a se dobrar para manter a paz. Mas o ego, na visão junguiana, é o centro da consciência. Ele deve ser forte o suficiente para mediar entre o mundo interno e externo. Um ego fraco permite a invasão psíquica. A desvalorização narcisista é uma invasão. Ela tenta contaminar sua autoimagem. A atitude interna de soberania é a proteção deste território sagrado. Você não precisa brigar, gritar ou dar lições de moral. A atitude é puramente interna, um bloqueio de energia. Imagine que cada palavra dele é um dardo. Antes, seu ego era uma folha de papel. Agora, com a sombra integrada, seu ego se torna um escudo de bronze. O dardo atinge o bronze e cai no chão. O narcisista, que busca a sua reação emocional, o suprimento, não encontra mais a ressonância esperada. Ele tenta mais vezes, mas se você mantiver a atitude interna do escudo de bronze, sem fúria, mas com firmeza inabalável, ele se retira. Por quê? Porque ele precisa da sua dor, do seu medo, da sua súplica para se sentir vivo e poderoso. Se você não fornecer a emoção, o ciclo quebra. A integração da sombra significa que você deve aceitar que você também tem direito ao seu egoísmo. Não o egoísmo destrutivo do narcisista, mas o egoísmo essencial da autoconservação. Você tem o direito de colocar suas necessidades em primeiro lugar, de não estar disponível, de ser a prioridade da sua própria vida. Este é um ato revolucionário para a vítima. O medo de ser mal é a coleira que o narcisista usa. A atitude interna da sombra integrada é: eu aceito minha complexidade, eu aceito minha raiva, pois ela é o motor da minha proteção. Eu não sou apenas luz, eu sou também sombra, e a sombra me torna inteiro, e um ser inteiro não pode ser desvalorizado por um ser incompleto. Essa transformação não é instantânea, é um trabalho alquímico lento a nigredo, a fase escura onde você confronta a sujeira da sua própria alma e a transforma em matéria-prima. Você deve se permitir sentir a raiva, a indignação, o ódio justificado, e não projetá-lo de volta no narcisista, mas usá-lo como energia para construir sua nova estrutura interna. A desvalorização só funciona quando a vítima, internamente, acredita secretamente que ela é verdade. Se o narcisista diz: você é incompetente, e você tem um complexo de incompetência ativo, sua ferida interna, a palavra dele se torna uma âncora que te puxa para o fundo. Se você já integrou sua sombra, aceitou que você não precisa ser perfeito e que falhas fazem parte da humanidade, a palavra dele não encontra onde se prender. A atitude interna é o silêncio do conhecimento. Eu sei quem eu sou, e sua opinião é irrelevante para a minha essência. Este é o ponto onde o arquétipo da vítima morre e o arquétipo do soberano nasce. O soberano não precisa provar seu valor. Ele simplesmente o irradia. Avançamos para o terceiro e último pilar, o mais profundo. A construção do eixo ego-self e a totalidade. A terceira atitude interna é a atitude da totalidade, a união do ego com o self, a culminação do processo de individuação. É o ponto onde você para de se ver como um fragmento em busca de encaixe e passa a se reconhecer como um universo completo. Para Jung, o self é o centro organizador da psique, a imagem de Deus dentro de nós,
o potencial para a totalidade. Em um relacionamento narcisista, a vítima desloca seu centro, colocando o narcisista no lugar do self. Ele se torna o Deus, o centro, a fonte de significado. Quando ele desvaloriza, ele está desvalorizando sua própria fonte de significado, criando um colapso existencial. A atitude interna da totalidade exige que você volte a ser o centro do seu próprio cosmos. O eixo ego-self deve ser reforçado. O ego, a consciência diária, deve se submeter à sabedoria do self, o inconsciente coletivo e individual. Como isso se manifesta como uma atitude interna contra a desvalorização? A desvalorização narcisista é, em sua essência, uma tentativa de isolar você, de cortar seus laços com a realidade, de fazer você duvidar de sua memória, de sua percepção, o famoso gaslighting. Ele está tentando destruir seu senso de realidade. A atitude interna da totalidade é o atestado de realidade. É a voz interior calma e firme que diz: eu sei o que vi. Eu sei o que senti. Minha experiência é válida. Mesmo quando ele nega, distorce ou reescreve a história, você se mantém fiel à sua verdade interior. Você não precisa convencer ele da sua realidade. Você precisa apenas manter sua fidelidade a ela. Esta fidelidade é a sua âncora. O narcisista, em sua essência, não tem self. Ele é uma imitação, uma máscara que tenta sugar a vida dos outros. O poder do self é tão ameaçador para ele quanto a luz do sol é para um vampiro. Quando você ativa seu self, você irradia uma autenticidade e uma integridade que ele não consegue tolerar. Ele não pode desvalorizar o que é total. Ele só pode desvalorizar a rachadura, o buraco que você deixou aberto. Quando você se torna total, não há buraco. Vamos detalhar as 5 manifestações desta atitude interna da totalidade que somam a soberania inabalável. Primeiro, o desapego profundo. Não é sobre sair fisicamente, mas sobre sair emocionalmente. O desapego é a atitude interna que vê a peça de teatro dele, mas se recusa a entrar no palco. Quando ele ataca, a voz do self diz: isto não me pertence. É a dor dele, a projeção dele, e eu me recuso a carregar este fardo. O desapego não é indiferença fria. É o reconhecimento sagrado de que você não é responsável pela felicidade ou infelicidade dele. Segundo, a autoparentalidade. A atitude interna de se tornar o pai e a mãe que você precisava quando criança. Quando o narcisista tenta desvalorizar você, ele está ativando o trauma da criança ferida. A totalidade exige que o adulto sadio dentro de você abrace a criança ferida e diga: eu estou aqui. Você está seguro. A voz dele é mentira. Esta é a autorregulação emocional que nega ao narcisista o suprimento de drama e desespero. Você se nutre internamente e não mais busca este alimento tóxico fora. Terceiro, a aceitação do não relacionamento. A atitude interna da totalidade é o fim da esperança de um futuro romântico ou funcional com ele. Você aceita que o relacionamento é uma miragem, uma ilusão, e que sua vida real está em outro lugar. Isso libera uma enorme quantidade de energia psíquica que estava presa na roda do sofrimento. Ao parar de investir em um futuro que não existe, você investe 100% na sua própria individuação. Quarto, a ressignificação da dor. A atitude interna de totalidade vê a experiência narcisista não como um castigo, mas como um acelerador forçado da sua evolução psíquica. O narcisista, ironicamente, se torna o seu guru sombrio, o professor que, pela dor, forçou você a olhar para o seu abismo e a curá-lo. A dor se torna o chumbo que o alquimista transforma em ouro. Você agradece a lição, mas dispensa o professor. Quinto, o selamento do Ouroboros. A atitude interna final é o fechamento do círculo. O Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, simboliza a totalidade e a eternidade. Significa que você encontrou a completude em si mesmo. Quando você sela este círculo, a energia que ele tenta roubar ricocheteia de volta para você. O narcisista,
ao tentar penetrar seu campo de energia, encontra apenas o infinito de você mesmo. Ele não encontra o fim, a necessidade de validação, que ele poderia explorar. Ele encontra o self. E o self é inexpugnável. A implementação destas atitudes no cotidiano. O fogo lento da transformação. Não pense que estas atitudes são mágicas, que elas surgem do nada. Elas são frutos de um trabalho contínuo, de um mergulho diário. A desvalorização dele será o seu sino de alerta. Quando ele te ataca com uma crítica disfarçada de conselho, o seu sistema nervoso automaticamente buscará a resposta reativa, defesa, justificação, ataque de volta. A atitude interna da soberania exige uma pausa de 3 segundos. Nestes 3 segundos, você aciona o seu eixo ego-self e diz: eu não sou o que ele diz. Eu não preciso provar nada a ele. Eu me recuso a entrar na sua realidade distorcida. O silêncio que se segue a esta atitude interna é o seu maior poder. O narcisista teme o silêncio, pois ele é o vazio que ele tenta desesperadamente preencher com o caos. Seu silêncio não é de submissão, mas de superioridade psíquica. Você está operando em uma frequência diferente onde as palavras dele não têm peso. A desvalorização cessa não porque ele mudou, mas porque você parou de fornecer a ele o alvo. Pense em um jogo de arremesso de dardos. Se o alvo, sua dependência, sua busca por validação, desaparece, o dardo não tem onde cair. Muitas vítimas se agarram à ideia de que precisam confrontar o narcisista e expor suas falhas para ganhar a liberdade. Isso é um erro da persona. A persona ainda busca a justiça externa. O self busca a paz interna. A única confrontação que importa é a confrontação que você tem consigo mesmo, quando você enfrenta a sua dependência e a desmantela tijolo por tijolo. O narcisista é um reflexo do seu complexo. Se você tem um complexo de inferioridade, ele o exacerba. Se você tem um complexo de culpa, ele o manipula. A atitude interna da soberania é o desmantelamento ativo destes complexos internos através da conscientização. Você se senta com sua culpa, com sua inferioridade, e as acolhe como partes de sua jornada, sem permitir que elas dominem sua vida. A alquimia da desvalorização é a seguinte: o narcisista tenta transformá-lo em lixo, chumbo. Sua tarefa é usar este lixo emocional como adubo para o crescimento do seu self, ouro. Sem a desvalorização, talvez você nunca tivesse tido a urgência de olhar para o seu abismo. Aceite a desvalorização como um catalisador doloroso para a individuação. O maior medo do narcisista é ser exposto como o vazio que ele realmente é. A atitude interna da soberania, ao se recusar a ser contaminada, expõe o vazio dele para o universo, mesmo que apenas em seu próprio mundo interno. Você não precisa gritar para o mundo. Sua integridade restaurada fala mais alto do que qualquer palavra. O arquétipo da medusa, a visão que petrifica. Voltemos ao segredo da medusa, o arquétipo que congela a ilusão. Medusa é o terror, mas ela também é a protetora do self. O mito diz que olhar diretamente para a medusa transformava em pedra. No contexto narcisista, a medusa é a sua capacidade de ver a realidade fria e dura do narcisista, sem as lentes cor-de-rosa da negação, da esperança ou da idealização. A atitude interna da medusa é a visão destituída de emoção. Quando o narcisista desvaloriza, sua medusa interior não sente medo, raiva ou tristeza. Ela simplesmente vê: ah, ele está tentando obter suprimento. Esta é a mecânica da doença dele. Essa visão clara e desapaixonada petrifica o poder da ilusão. Você vê o monstro como ele é, um ser patológico preso em seu próprio ciclo de repetição, e não como o seu algoz divino. Quando você petrifica a ilusão, a ideia de que ele pode te amar, ou que você precisa dele, o poder dele se torna impotente. O olhar da medusa é a sua soberania, que diz: eu vejo você, e vendo você, eu me liberto de você. O narcisista só consegue operar no nevoeiro da confusão emocional e da idealização. A luz fria da consciência
destrói o nevoeiro. A jornada de 8.000 palavras para a soberania interna exige que você repita para si mesmo, internamente, estes pilares, até que eles se tornem a estrutura fundamental da sua alma. Você não está mais lutando contra ele. Você está lutando pela sua totalidade. O processo de desvinculação psíquica. Uma odisseia. A desvinculação não é um evento. É uma odisseia. Um longo retorno para casa. Imagine que sua energia psíquica é uma teia de aranha que você lançou sobre o narcisista, esperando que ele a usasse para te puxar para perto. A desvalorização é o choque elétrico que percorre esta teia. A atitude interna de soberania é a tesoura que corta fio a fio. O primeiro fio a ser cortado é a necessidade de explicação. Narcisistas prosperam em debates circulares. Eles querem que você gaste energia tentando explicar seu ponto de vista, seus sentimentos, sua lógica. Cada explicação é um suprimento, um atestado de que a opinião dele é mais importante que a sua. A atitude interna é a suspensão da necessidade de ser entendido. Você se entende. Isso é suficiente. Quando ele questiona sua sanidade, a resposta interna é: eu não dou conta da sua opinião sobre minha sanidade. Minha paz é minha prova. Este silêncio, esta recusa em jogar, é o primeiro corte. O segundo fio é o sentimento de culpa tóxica. Narcisistas são mestres em induzir a culpa, em fazer você se sentir responsável por tudo que dá errado, inclusive pela própria desvalorização. A atitude interna é a separação de responsabilidade. Você deve traçar uma linha indelével. Eu sou responsável pelas minhas ações, mas não pelas suas reações, nem pela sua patologia. A culpa dele é dele. A atitude é a recusa em carregar a cruz que não é sua. Isso exige que você enfrente o arquétipo do sacrifício que reside em você, aquele que acredita que o sofrimento purifica e que a abnegação traz amor. O self diz: o amor é inerente, não comprado com dor. O terceiro fio é a fantasia de resgate. Muitas vítimas acreditam que, se amarem o suficiente, ou se sofrerem o suficiente, elas vão despertar a humanidade adormecida no narcisista. Essa é a projeção mais perigosa. O narcisista que você está tentando resgatar não existe. Ele é um construto interno seu. A atitude interna de soberania é o abandono do papel de salvador. Você não é a mãe dele, não é o terapeuta dele, e não é o padre dele. Sua única missão é resgatar a si mesmo do pântano da codependência. Este corte é a morte da ilusão, e traz consigo uma dor profunda, mas curativa. A força do centro imóvel. A desvalorização narcisista é como um tremor de terra. Ela busca mover você do seu centro. As três atitudes internas, quando consolidadas, criam em você o centro imóvel. Você se torna o olho do furacão. O mundo externo pode estar em caos. Ele pode estar gritando, te acusando, te desvalorizando, mas dentro de você há uma calma radical. Este centro imóvel é a manifestação do self em ação. Você não reage. Você simplesmente observa. Quando o narcisista não consegue te mover, ele é forçado a confrontar o vácuo de sua própria ação. A desvalorização perde a força gravitacional. Jung sempre enfatizou que a sombra é 100% real. O narcisista é a manifestação de um complexo sombrio poderoso. A luta contra ele não deve ser externa, mas interna, na batalha pela sua própria alma. A desvalorização dele não é um julgamento sobre seu valor, mas um mapa para as suas próprias feridas não curadas, os pontos que ele sabe que pode tocar para causar dor. O trabalho das atitudes internas é cauterizar estas feridas. Quando você as cura, através do autoacolhimento, do luto e da redefinição de seu valor, o mapa dele se torna inútil. Ele perde o poder de navegação sobre sua psique. A grande revelação junguiana é que a cura não é a ausência de dor, mas a capacidade de usar a dor como um portal para a consciência superior. A desvalorização, que era sua prisão, torna-se a chave para sua liberdade.
desde que você a use para ativar, em sua alma, as 3 atitudes da soberania: a recuperação da projeção, a integração da sombra assertiva e a construção inabalável do eixo ego-self. Estes são os movimentos da psique que restauram a totalidade, tornando a desvalorização externa um mero ruído, um sinal de que o predador não tem mais onde se alimentar. A sua indiferença, que não é frieza, mas integridade, é o veneno que ele não pode beber, é o fogo que consome sua própria miséria. A sua transformação é o seu adeus. Você não precisa fugir do monstro, você precisa se tornar o labirinto onde ele se perde, pois ao se fechar, você o expulsa para sempre da sua cidadela interior. Você se transformou no alquimista que, usando a dor e o caos do relacionamento como matéria-prima, transformou o chumbo da vitimização no ouro puro e inestimável da consciência. O narcisista cumpriu o seu papel como o portador da sombra, forçando você a um confronto final com a sua própria alma. Agora, o caminho se bifurca. Você não tem mais que lutar pela sua dignidade. Você tem apenas que vivê-la. A soberania é uma postura silenciosa, uma radiação do ser que, para o vazio narcisista, é insuportável e, portanto, fatal. Este é o final de um ciclo e o início de um reinado. O reinado sobre seu próprio reino interior. Abrace a sua sombra, pois ela é a sua força. Abrace a sua dor, pois ela é a sua professora. E, acima de tudo, abrace a sua totalidade, pois nela reside a sua imunidade. Você não precisa mais do espelho externo para saber quem você é. Olhe para dentro. O Self está lá, esperando por você, completo, inteiro e absolutamente inviolável. Se esta jornada ressoou em você, se você sentiu o chamado do Self para iniciar a sua própria alquimia, então a transformação já começou. Este mergulho é apenas o começo da limpeza da sua alma. Deixe um sinal de que você despertou. Curta este vídeo, pois ao curtir você envia uma onda de energia que diz ao seu inconsciente que você escolhe a consciência. Comente abaixo, usando apenas uma palavra, o que foi o maior aprendizado deste mergulho. Sua palavra será a âncora do seu novo compromisso. E se você está pronto para continuar esta jornada de individuação e soberania, inscreva-se no canal para que mais luz seja lançada sobre a escuridão da psique. Compartilhe este vídeo com quem precisa resgatar sua própria alma do abismo da desvalorização. A jornada é solitária, mas a consciência é um farol que deve ser compartilhado. O trabalho da sua vida é se tornar quem você realmente é. Siga em frente e seja o centro do seu próprio universo. A verdadeira jornada, portanto, se inicia no silêncio que sucede à decisão de não mais participar da farsa. Este silêncio não é ausência de som, mas a densidade da presença interna. É no ventre desta calma radical que a desvalorização do outro se esvai, pois ela é nutrida pelo ruído da sua reatividade. A reatividade é a sua oferta, o seu sacrifício no altar do ego inflado dele. Cessar a oferta é desnutrir o parasita psíquico, e para que este silêncio seja mantido, é imperativo que você compreenda e desmantele os complexos de inferioridade e de superação que atuam como ímãs para o abuso narcisista. O complexo de inferioridade, na visão da psicologia profunda, é a ferida aberta que busca ser curada por um agente externo. Você projeta no narcisista o poder de te elevar ou de te destruir. Ele se torna o juiz supremo. A atitude interna de soberania exige que você dissolva a corte. Dissolver a corte significa reconhecer que a fonte da sua sensação de não ser bom o suficiente não reside na crítica dele, mas nas memórias e nos traumas da sua infância, onde você aprendeu que o amor era condicional e que o valor deveria ser provado. O narcisista apenas aperta um botão que já estava lá. A atitude interna de cura é a autoaceitação incondicional do seu valor. Não é uma afirmação vazia, mas um trabalho profundo de resgate da sua criança interior, oferecendo a ela o que faltou: validação e segurança. Você se torna o seu próprio advogado de defesa,
o seu próprio defensor. Quando o narcisista ataca sua competência, o eu interno deve responder com a tranquilidade da verdade. Eu sou competente em minha essência. Erros são apenas parte do aprendizado, não a definição do meu ser. Este é o veneno para o narcisista, pois ele precisa da sua dúvida para sobreviver. Em contraste, o complexo de superação é a outra face da moeda. É a necessidade compulsiva de ser o melhor, o mais dedicado, o mais sofredor, para provar seu valor. Muitos que caem na teia narcisista são pessoas de alta performance, que se esforçam excessivamente. Este esforço é, ironicamente, a própria isca. O narcisista se sente atraído pela sua luz intensa, que ele deseja consumir e ofuscar. Sua busca incessante por perfeição cria uma expectativa insustentável que ele usa para te derrubar. A soberania exige a atitude interna da imperfeição sagrada. Você deve se permitir ser imperfeito, falível e, ainda assim, digno de amor. A perfeição é a armadura que o narcisista consegue perfurar facilmente, pois ela é rígida. A imperfeição sagrada, no entanto, é flexível, porosa e absorve o golpe sem quebrar. Se ele te acusa de ser um fracasso, e você abraça o fato de que fracassos são apenas etapas, a acusação se dissolve. Ele buscava atingir a armadura. Ele encontra a humanidade. E a humanidade, em sua totalidade, sombra e luz, é intocável pelo narcisista. O processo de individuação neste contexto é a jornada de reescrita do contrato de relacionamento. Você fez um contrato silencioso com o universo e, inconscientemente, com o narcisista, que dizia: eu te darei minha energia e minha lealdade, e em troca, você me dará valor e aceitação. A atitude interna de soberania rasga este contrato. O novo contrato é: eu me dou valor e aceitação, e eu me relaciono com aqueles que respeitam o valor que eu já possuo. Quando você muda seu contrato interno, sua energia vibracional muda. O narcisista, que opera por ressonância, não consegue mais se sintonizar com você. Ele continua emitindo a frequência da desvalorização, mas você já mudou a sua estação de rádio interna. Você está ouvindo a música do self, e o ruído dele se torna apenas uma interferência distante que você pode ignorar ativamente. A desvinculação não é a fuga, mas a transcendência. É subir um nível na espiral da consciência onde as táticas dele se tornam visíveis e previsíveis. O jogo de xadrez do narcisista é limitado. Quando você vê o padrão, idealização, desvalorização, descarte, você se torna imune à manipulação, pois o truque só funciona quando o mágico é invisível. A consciência é o seu bastão de luz. É essencial entender o conceito junguiano do puer aeternus e da puella eterna. Muitas vítimas de narcisismo, apesar da idade adulta, carregam o arquétipo do eterno jovem, a criança que se recusa a crescer, que tem medo das responsabilidades e da dor da vida adulta. Essa criança interna espera ser salva e projeta o poder de salvação no narcisista. A atitude interna de soberania exige o sacrifício do puer puella, o sacrifício da eterna esperança de ser salvo. Você deve, conscientemente, assumir o manto do adulto responsável por sua própria vida. Este adulto não implora por amor. Ele define o amor e exige o respeito que lhe é devido. O narcisista, por sua vez, também é um puer aeternus patológico, preso na fase infantil de busca por gratificação imediata. Ele não pode ser o adulto que você precisa porque ele mesmo está preso. A atitude interna de crescimento é ver o narcisista não como um parceiro, mas como uma criança zangada e presa em um corpo adulto, e negar-lhe a energia que só um adulto poderia fornecer. Você não o odeia, você o transcende. A desativação do gatilho da raiva e da vingança. Muitas vítimas buscam retaliação ou querem que o narcisista sofra. Este desejo é compreensível, mas é outro laço que mantém você preso. A raiva, quando não integrada, te transforma em um espelho invertido do agressor. Você continua gastando sua energia psíquica nele,
A atitude interna de soberania é a transmutação da raiva em força de vontade. A raiva justa, quando reconhecida e não reprimida, deve ser canalizada não para a destruição dele, mas para a construção da sua nova vida. A raiva se torna o combustível para os seus limites, para o seu não inegociável e para a reconstrução da sua autoestima. A atitude é de distância emocional. Você se afasta do teatro dele não por medo, mas por escolha consciente. O que ele pensa, o que ele faz, o que ele diz, se torna tão relevante quanto o clima em outro continente. A distância emocional é o campo de força que impede a desvalorização de se manifestar em sua realidade interna. A desvalorização narcisista é uma tentativa de controle. Ele quer controlar sua percepção de si mesmo, suas emoções e suas ações. A atitude interna de soberania é a retomada total do controle sobre sua vida interna. Você se torna o guardião da porta, decidindo o que entra e o que fica de fora. Nenhuma crítica, nenhuma acusação pode cruzar este limiar sem sua permissão consciente. O narcisista é um mestre em explorar a necessidade humana de conexão e pertencimento. Ele cria uma falsa intimidade na fase de idealização, e depois usa essa vulnerabilidade contra você. A atitude interna de soberania exige que você redefina o que é intimidade. Intimidade verdadeira é a conexão profunda consigo mesmo. É a capacidade de estar a sós e se sentir completo. A intimidade com o outro só pode ser saudável quando precede a intimidade consigo mesmo. A desvalorização cessa quando você para de buscar no outro o atestado de que você pertence. Seu pertencimento é com o seu self, com a sua essência. O narcisista, ao tentar te isolar do mundo, paradoxalmente te força a encontrar o único laço que jamais poderá ser quebrado: o laço consigo mesmo. O retorno ao silêncio primordial. Devemos entender a profundidade do símbolo do silêncio. No mundo contemporâneo, a palavra é excessiva e o silêncio é temido. O narcisista enche o espaço com palavras e ruído emocional para evitar o silêncio de seu próprio vazio. O silêncio interior é a atitude suprema da soberania. Quando você é atacado, ao invés de responder com palavras, que são a munição dele, você responde com o silêncio da sua alma. Este silêncio não é um truque, é a manifestação da sua totalidade. Você está tão completo em sua verdade que não há necessidade de explicação ou defesa. Este silêncio é o que Jung chamava de a sabedoria do inconsciente. Seu self fala através da quietude. O narcisista, que teme a introspecção e a verdade, se sente desarmado por este silêncio. Ele tentará quebrá-lo com mais desvalorização, mais drama. Se você mantiver o silêncio, ele se sentirá confrontado por sua própria incompletude e será forçado a recuar. A desvalorização só prospera onde há incerteza. Sua certeza interna, seu centro imóvel, é a arma secreta que o desarma. A certeza não é arrogância, é a convicção tranquila do seu próprio valor, uma convicção que não depende de provas externas. As atitudes internas da soberania são, em última análise, a construção de um templo psíquico inviolável. Cada ato de autoaceitação, cada limite imposto silenciosamente, é uma pedra fundamental na construção deste templo. O narcisista só consegue operar no terreno baldio da sua dependência. Quando você constrói seu templo, o terreno não é mais dele, o símbolo do guardião do limiar. Na mitologia pessoal, você deve se tornar o guardião do limiar da sua própria consciência. O guardião do limiar é aquele que decide quem tem permissão para entrar em seu mundo interno. A desvalorização é uma tentativa de invasão. O guardião, com a atitude interna de vigilância consciente, barra a entrada. Vigilância consciente significa estar atento ao jogo, mas não ser jogado por ele. É ouvir a crítica, processá-la objetivamente. Existe um grão de verdade nela? Se sim, uso para meu crescimento. Se não, descarto. E, em seguida, devolvê-la ao remetente sem absorção emocional. A atitude é de filtro seletivo. Você filtra o que é construtivo, o que é raro e geralmente acidental no narcisista, e descarta o que é puramente destrutivo. A maioria das pessoas, ao ser desvalorizada,
absorve 80% do veneno e descarta 20% da possibilidade de reflexão. O soberano absorve 0% do veneno e busca 20% de reflexão, se houver. O restante é devolvido ao campo energético do agressor. Este é o movimento final da alquimia psíquica, o retorno do vazio. O narcisista te envia o vazio dele, a desvalorização. A atitude interna do self é a devolução imediata deste vazio. Você se torna um espelho que reflete a ele a sua própria patologia, sem absorção. Ele, ao ver o próprio vazio, se sente repelido. O processo é sutil, não verbalizado e infinitamente poderoso. A desvalorização cessa não por mágica, mas por esgotamento do recurso. Seu recurso era a sua energia reativa e sua crença na patologia dele. Ao cortar o suprimento, você o condena à inanição energética em relação à sua pessoa. A soberania é a sua maior vingança, mas é uma vingança que não busca o mal dele, mas a sua própria libertação. O misticismo da resposta zero. A atitude interna mais devastadora para o narcisista é a resposta zero emocional. Ele pode te insultar, te ignorar, te trair. Mas se a sua alma não se mover, se você mantiver a temperatura interna a zero, ele perde. Ele precisa da sua temperatura fervente para aquecer seu ego congelado. A resposta zero é a maturidade de quem não se sente ameaçado por opiniões alheias. É o reconhecimento de que o circo dele não é mais o seu palco. O caminho do self é o caminho da solitude interna. Solitude não é solidão. É a capacidade de estar feliz consigo mesmo, o que o torna imune à manipulação por abandono. O narcisista usa o medo de ficar só para manter você. Quando você abraça a sua solitude, você o desarma. Você o mostra que a sua companhia é opcional, não essencial. A grande cura para a desvalorização não está em se tornar mais forte externamente, mas em se tornar mais verdadeiro internamente. A verdade é um campo de força. O narcisista odeia a verdade, pois ele vive na mentira. Sua verdade é a sua armadura inquebrável. Você deve se desvencilhar da necessidade de justiça. O narcisista nunca lhe dará a justiça que você busca. Ele nunca admitirá a dor que causou. A justiça deve ser interna. A justiça interna é o reconhecimento de que você não merece ser tratado assim, e que sua ação mais justa é a sua própria libertação, não o castigo dele. A desvalorização é a linguagem dele. Sua resposta às 3 atitudes internas é a sua nova linguagem. A linguagem do self, que é ininteligível para o ego patológico. Ele não entende limites baseados no amor próprio, apenas limites baseados na força. E sua força reside na sua indiferença, que é a manifestação da sua totalidade. O mestre interior, o fim da busca. A atitude final da soberania é a ativação do mestre interior. O mestre interior é o self, o sábio que sabe tudo o que você precisa. Por anos, você buscou o mestre exterior, o narcisista, o terapeuta, o guru. Agora, você reconhece que a bússola sempre esteve apontando para dentro. O mestre interior é quem avalia a crítica, filtra o ruído e guia as ações. Ele é quem diz: o julgamento dele é apenas a sombra dele tentando me consumir. Eu me recuso. Quando você opera a partir do seu mestre interior, o narcisista se torna obsoleto. Ele perde a função de ser o espelho. Ele perde a função de ser o juiz. Ele perde a função de ser o centro do seu universo. O vazio é transferido de você para ele. E é este vazio que o faz recuar. Ele busca o calor da sua alma. Ele encontra o frio da sua integridade. A desvalorização só pode ser sustentada se você se identificar com ela. A atitude interna é o desapego da identificação. Você não é a vítima. Você não é o erro. Você não é o fracasso que ele projeta. Você é o observador consciente que testemunha o teatro e escolhe não participar. Esta jornada é a sua individuação. O narcisista foi o agente catalisador, o peso que forçou o diamante a se formar sob pressão. Agora, o diamante brilha com luz própria, e o fogo dele não pode mais queimá-lo.
Sua luz é a atitude interna que cessa a desvalorização, para sempre. A desvalorização é a linguagem do complexo, e sua resposta deve ser a linguagem do self. O complexo fala de falta, o self fala de completude. O complexo busca aprovação, o self irradia valor. A atitude interna do self é a sua liberdade. Não há nada mais para buscar, nada mais para provar, você já é, e o ser é inatacável. O resgate da sua alma exige a coragem de ser quem você é, sem desculpas, sem justificativas e sem a necessidade de aplausos externos. O narcisista se nutre da sua necessidade de ser amado. Ao amá-lo incondicionalmente, você corta seu suprimento. Não o amar incondicionalmente, o narcisista, mas amar a si mesmo incondicionalmente, é a cura. Este é o paradoxo final. A jornada do herói não é sobre matar o dragão, mas sobre integrar a sombra do dragão em si mesmo, para se tornar invencível. O narcisista, o dragão, se torna apenas uma lembrança distante de uma fase onde você ainda não conhecia o poder da sua própria chama interior. Sua chama, uma vez acesa, consome toda a projeção e toda a desvalorização. A última verdade é que a desvalorização dele nunca foi sobre você. Sempre foi sobre o vazio dele. Sua atitude interna é a aceitação desta verdade. Ele é a sua própria condenação. Você é a sua própria libertação. Você deve se tornar o arquiteto de sua própria realidade, e não o inquilino da realidade distorcida dele. A desvalorização é uma tentativa de realocação psíquica. Sua atitude de soberania é a recusa firme em desocupar seu próprio ser. O fim da desvalorização começa no momento em que você decide que o custo emocional de permanecer no jogo é maior do que o medo de partir e se reconstruir. A soberania interna é o preço. E o preço é a sua alma. Você está no umbral do seu despertar. A porta para a consciência está aberta. A batalha do ego versus o self. A desvalorização encontra ressonância no ego ferido, que anseia por validação. O ego, nesta fase, está fragmentado e busca inteireza no olhar externo. O narcisista se aproveita desta fissura. O trabalho interno para cessar a desvalorização é a submissão do ego ao self. O ego deve reconhecer que sua busca por aceitação fora é fútil e que o poder de definição reside no centro organizador da psique, o self. A atitude interna de humildade perante o self é paradoxalmente a sua maior força contra o narcisismo. Humildade significa reconhecer que você não é o que o narcisista diz, nem o que a persona idealiza. Você é o que o self define, um ser humano em constante processo de totalidade. Esta é uma batalha de energias. O narcisista tenta sugar sua energia através do drama. A atitude interna é o fechamento do vortex. O fechamento do vortex ocorre quando você nega a reação emocional. Reações emocionais são o oxigênio do drama. A calma é o vácuo. Aprenda a observar a desvalorização como um fenômeno meteorológico, um raio, um trovão. Você não briga com a tempestade, você se abriga. Seu abrigo é o seu self. O resgate da sua alma não é um favor que você faz a si mesmo. É uma necessidade imperativa para a sua sobrevivência psíquica. A desvalorização constante é uma lenta morte da alma. As atitudes internas são os rituais de ressurreição. Primeiro, você recupera sua história. O narcisista reescreve seu passado para que você duvide do seu presente. A atitude interna é a revalidação da sua memória. O que ele diz que aconteceu não é a verdade. A verdade está na sua experiência. Você é o historiador fiel da sua própria vida. Segundo, você recupera seu futuro. O narcisista aprisiona você no medo do futuro sem ele. A atitude interna é a projeção consciente do self no tempo. Você visualiza a vida de soberania, a vida de paz. Esta visão de futuro puxa você para fora do presente tóxico. A esperança narcisista, ele vai mudar, é um veneno. A esperança do self, eu vou me curar, é a força vital. Terceiro, você recupera o sagrado. A desvalorização profana seu valor.
A atitude interna é o reconhecimento de que sua vida é sagrada, sua essência é divina, e ninguém, nem mesmo o predador, tem o direito de tocar sua santidade interna. Esta atitude é a mais poderosa, pois ela transforma a relação em um ato de profanação, e você não pode permanecer onde o sagrado é desrespeitado. O caminho para a sacerdotisa e o sacerdote interior. A soberania é a manifestação do seu arquétipo sacerdotal, o guardião da verdade interior. Você não precisa de uma igreja externa. Você é o templo. O narcisista é a prova de fogo que testou sua fé. Não a fé religiosa, mas a fé em si mesmo. As atitudes internas são a sua liturgia. Você pratica o self, você honra o self, você vive pelo self. Ao praticar as 3 atitudes internas, recuperação da projeção, integração da sombra assertiva e reforço do eixo ego-self, você está, na verdade, reordenando seu universo interno, colocando Deus, o self, de volta no centro e expelindo o falso ídolo, o narcisista. Este é o trabalho mais difícil e mais recompensador da sua vida. Você está se salvando, e ao se salvar, você destrói a necessidade da desvalorização em seu mundo. A liberdade não é dada. Ela é conquistada na quietude da sua alma. Você não está mais reagindo à doença dele. Você está respondendo à saúde de sua própria alma. E a saúde é a atitude mais subversiva e transformadora que você pode adotar. Continue neste caminho. A escuridão é apenas a ausência de luz, e sua consciência é a luz que não pode ser apagada. Você não precisa de 8.000 palavras para ser livre. Você precisa de um único ato de vontade. A vontade de ser inteiro. Mas a profundidade desta verdade requer que cada fibra do seu ser seja reorientada. A desvalorização cessa quando o narcisista percebe que a única coisa que resta em você é a dignidade. A dignidade é o seu escudo final, polido pelo fogo do sofrimento. Ele não pode tocar o que é digno, pois ele não tem dignidade para oferecer em troca. A atitude interna da dignidade é o seu último e mais silencioso adeus ao jogo dele. É a vitória do self sobre o ego ferido. A sua vida não é um rascunho esperando por aprovação. É uma obra-prima que se revela a cada passo. E a desvalorização é apenas o ruído dos críticos que nunca se atreveram a criar nada. Viva sua obra-prima. A alquimia da solidão e a imunidade. A desvalorização cria a sensação de isolamento e abandono. A atitude interna é transformar esse isolamento em solitude alquímica. A solitude não é vazia. Ela é preenchida pelo diálogo com o self. É o tempo no deserto onde o herói se fortalece para o retorno. Quando você está a sós consigo mesmo e encontra a paz, a desvalorização externa perde o poder de ameaça. O medo de ser abandonado é o último trunfo do narcisista. Ao abraçar a solitude, você retira este trunfo. A atitude é: eu sou minha melhor companhia e eu me basto. Esta suficiência interna é o ponto de virada. O narcisista se alimenta da sua carência. Quando você está completo, o narcisista passa fome. A desvalorização é a última tentativa dele de fazer você voltar a ser carente. Sua plenitude é a sua resposta. Lembre-se, o narcisista não busca a verdade sobre você. Ele busca um reflexo para sua grandiosidade inflada. Quando você deixa de ser um espelho reativo e se torna um portal para o self, ele não encontra mais o reflexo desejado. Ele encontra um portal, e portais são assustadores para quem vive na superfície. O caminho da individuação é o caminho do eu sou. Não, eu sou o que ele me faz sentir, mas eu sou a minha totalidade. A soberania não é um evento, é um estado de ser. Um estado onde a desvalorização do mundo externo não pode mais te mover. Ela se torna apenas um ponto minúsculo no vasto oceano da sua consciência. Mantenha o leme firme. Você está navegando para casa, para o self. A jornada é longa, mas a recompensa é a sua alma. A desvalorização foi o preço de um aprendizado essencial.
Agora, você está livre para ser. A verdadeira força reside na vulnerabilidade aceita. O narcisista ataca suas vulnerabilidades para desvalorizar você. A atitude interna é a aceitação incondicional dessas vulnerabilidades. Sim, eu sou sensível. Sim, eu erro. E isso me torna humano. E ser humano é minha força, não minha fraqueza. Ao aceitar sua totalidade, você nega a ele a munição. A desvalorização só funciona quando você tenta esconder suas falhas. O narcisista é um mestre em farejar o que você tenta esconder. Quando você revela, primeiro a si mesmo, sua totalidade imperfeita, o jogo acaba. Não há nada para ele expor. A soberania é a entrega à sua própria humanidade. É a última e mais profunda atitude interna que o liberta do ciclo de desvalorização para sempre. E a liberdade